Queridos, louvado seja o nome de Jesus. Deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem, propague o Evangelho de Cristo. Eu tenho um áudio que eu gravei aí, que eu falei sobre sonhos e visões, tá? E hoje eu vou falar mais um pouco sobre isso. E você vai observar que no áudio anterior eu falei sobre o Paracletos de Deus, que é o que está escrito lá em Atos capítulo 9, verso 31, que a igreja primitiva andava no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Essa palavra consolo aí, no original é Paracletos, que significa aquele que pleiteia a tua causa, advogado, ajudador, auxiliador, encorajador, aquele que foi chamado a estar do nosso lado, a nos ajudar, o ministério do Espírito Santo. Gente, 1 Coríntios 14, verso 2, a Bíblia diz que a profecia ela vem para edificar, encorajar e exortar. Deixando bem claro para vocês, Deus não fala somente por visões e sonhos. Deus fala através do testemunho interior e Deus fala através da palavra escrita, da Bíblia. Entendeu? E vou ser bem sincero, comece a ler a Bíblia. Você quer ver Deus falar com você? Leia a Bíblia. Por quê? Porque nenhum sonho, nenhuma visão tem validade se ela não estiver pautada pelo filtro da Bíblia. Se você não saber filtrar aquilo que Deus está te falando na palavra, não vale de nada. Entendeu? Experiências não podem ser colocadas acima da palavra. Tem gente que quer falar coisas que não está na palavra. Eu não consigo entender. O Espírito e a palavra andam juntos, eles se concordam entre si. Entendeu? Então, quando Deus te dá um sonho ou uma visão, isso vai ter que estar filtrado na palavra. Você vai pautar isso na palavra, você vai ver se Deus falou sobre isso na palavra. Então, o primeiro princípio é, comece a alimentar da palavra de Deus escrita, Deus vai falar com você através dela. Deus fala no testemunho interior, aqui no meu íntimo, como diz a palavra, o Deus que testifica, está lá em Romanos, que o Senhor testifica ao nosso espírito que somos filho de Deus. Ele testemunha o nosso espírito, ele fala ao nosso espírito. Mas o tema é sonhos e visão. Abacuque capítulo 2, verso 2 diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Verso 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eu quero começar falando desse texto. 29 de maio de 2021 eu tive uma experiência, eu tive uma visão. Nessa visão eu vi uma ampulheta, uma pessoa segurando a ampulheta, ansiosa. E era como se aquilo estava medindo o tempo, né? Porque a ampulheta é um método de medir o tempo. E aí ele estava segurando essa ampulheta. E aí eu vi que o PT entrava no governo. Entendeu? Em 29 de maio de 2021 eu tive essa visão. No meio de tudo isso eu vi também homens valentes, poderosos, pregando o evangelho, anunciando, pregando a justiça. Eu creio que a gente vai viver um avivamento poderoso. Se você entrar no meu Instagram, André FDS ou André Ferreira, você vai ver lá nos meus stories, vai estar lá, eu marquei como principal lá e eu deixei lá. Está lá registrada essa visão, que eu tinha deixado escrito. Porque quando eu tive, eu sinceramente não entendi muito bem, mas deixei registrado. Por que eu deixei registrado? Por conta desse texto aqui de Abacuque. Deus fala para ele, escreve a visão e deixa bem legível. Escreve em tábuas. Né? E porque a visão é ainda para o tempo determinado. Se tardar, fique tranquilo, porque no tempo certo ela vai acontecer. Então, o primeiro princípio, se você percebeu no seu espírito que você teve uma visão, né? E aquilo lá falou ao seu coração que é de Deus, escreve, deixa escrito. Eu tenho uma agenda escrito tudo. Eu tive inúmeras experiências de sonhos que se cumpriu, de visões que se cumpriu. Por quê? Porque eu deixei escrito, registrado. Entendeu? E aí eu sempre vou lá e olho e falo, olha, Deus me mostrou isso aqui e se cumpriu. Quem anda comigo sabe, né? Conhece a minha vida e eu sempre mostro.
Então Deus fala assim por meio de visões e sonhos. A gente vê o profeta Joel falando que nos últimos dias, e Pedro confirmando a sua palavra, que quando Deus derramasse o seu Espírito sobre toda a carne, jovens terão visões e velhos teriam sonhos. Amém? Mas, queridos, como eu falei para vocês, o grande problema são os extremos. Entendeu? Como eu te falei, nem todo sonho é de Deus. Nem toda visão é de Deus. Por isso que a gente tem que estar bem fundamentado na palavra para a gente saber filtrar. Você entende? Nem todo sonho é de Deus. Eu já errei muito com isso. Eu já falei muito com isso. Eu já falei muita coisa fora do tempo. E detalhe, tem coisas que Deus fala para você que não é para você falar para os outros. Ele falou para você. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Abraão comia com Deus, Abraão era amigo de Deus. Quando o Senhor veio para destruir Sodoma e Gomorra e anunciar para ele que ele ia ter um filho, sentou com Abraão, lá naquela árvore lá, que eu esqueci o nome, mas sentou com ele lá e comeu com ele, ceiou com ele e anunciou que Sara ia ter um filho. E depois a Bíblia diz assim: eu vou ocultar a Abraão os meus segredos, aquilo que eu vou fazer. Está mais ou menos assim, depois você lê. E a Bíblia diz que Deus não ocultou Abraão, Deus revelou para Abraão o que Deus ia fazer, ia destruir Sodoma e Gomorra. Então, Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Tem uns salmos que diz, que eu acho que é o Salmos 20, que diz assim, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus, para aqueles que são íntimos dele, ele vai falar coisas para você que você tem que guardar no seu coração, você não tem que falar. Porque às vezes você fala, o povo fala assim, você é louco. Eu já falei coisa por falta de sabedoria, que as pessoas falam, você está louco, você está doido. E depois aconteceu. Mas Deus falou, André, tem coisas que eu falo que é só para você, por conta da nossa amizade, da nossa intimidade. Entende? Então tem coisas que Deus vai falar para você que você não pode falar. Entendeu? Você guarda no seu coração. Entendeu, meus amigos? Então, quando se trata de palavra de sabedoria, a palavra de sabedoria é quando Deus, isso está lá em 1 Coríntios 12, Paulo vai falar sobre 9 dons do Espírito. 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre dons de curar, ele vai falar sobre operação de maravilha, ele vai falar sobre dom da fé. Eu resumo esses 3 dons como os 3 dons de poder, porque são 3 dons que executam alguma coisa: dons de curar, dons de operar maravilha e dom da fé. Depois Paulo vai falar sobre palavra de sabedoria. Ele vai falar, a uns foi dado palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Esses 3 dons, eu classifico eles como dons de revelação. E depois Paulo vai falar sobre 3 dons vocais: profecia, interpretação de língua e variedade de língua. Variedade, né? Então a gente está falando aqui de várias manifestações de línguas. Para aqueles que dizem que o falar em línguas já cessou, ou que é só em línguas idiomáticas, não. São variedade de línguas. Quando você lê 1 Coríntios 14, conhecimento, você vê Paulo falando sobre orar em língua para edificação, você vê Paulo falando sobre orar em língua para interpretação, você vê Paulo falando sobre a linguagem que constitui um sinal para o incrédulo, que é você falar num dialeto de qualquer nação, sem saber a língua dele. Entendeu? Mas, voltando aqui, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Leia lá 1 Coríntios 12. São os 3 dons de revelação. O que é a palavra de sabedoria? É quando Deus te dá a capacidade de ver o futuro. Deus te revela algo futuro. Ou daqui 3, ou daqui 4, ou daqui 1 ano, daqui 5, ou daqui 10, ou daqui 20 anos. Isaías teve a experiência de ver a morte de Cristo através de uma visão 700 anos antes de Cristo vir. Ele falou sobre a virgem que ficaria grávida. 700 anos de Cristo vir. Ele viu algo lá na frente, futuro, pela palavra de sabedoria. Capacidade de saber o futuro, né? Deus, ele tem o todo. Deus sabe o começo, meio e fim. E às vezes ele decide revelar o futuro, né?
uma fatia desse conhecimento completo para nós através da sabedoria, da palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento é quando Deus te traz uma revelação a respeito do que está acontecendo agora na vida da pessoa ou do passado dela, e discernimento de espírito. Foi o que aconteceu lá com Eliseu. O servo de Eliseu estava meio cego, estava cego, e Deus falou o que para ele? E ele falou assim: olha, fica tranquilo, o exército, tinha o exército assírio lá, que veio lá capturar Eliseu, porque Eliseu estava revelando tudo para o rei de Israel. E aí, o que aconteceu? O servo chegou: nós vamos morrer. Mas Eliseu falou assim: não, maior quem está conosco, cara, do que com eles. E aí o rapaz falou: Senhor, mas só tem nós dois. Aí Eliseu falou assim: Senhor, abra os olhos dele. E a Bíblia diz que o servo de Eliseu viu carruagens de fogo, né? E um exército de anjos em volta de Eliseu. Então maior é quem estava com Eliseu. Então naquele exato momento os olhos espirituais daquele rapaz foram abertos e ele passou a discernir, né, o reino espiritual, e ele viu os anjos do Senhor, né? Isso é discernimento de espírito, é você enxergar dentro da dimensão espiritual, é Deus abrir seus olhos e você enxergar dentro da dimensão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. É um dom de revelação também, tanto para discernir anjos de Deus como demônios também, né? Paulo, ele discerniu o espírito da moça que estava revelando lá, adivinha. Nem todo mundo que revela as coisas é de Deus. E um profeta, ele não é conhecido pelas revelações que ele faz. Um profeta, ele é conhecido pelo caráter que ele tem. Beleza? Pelo caráter que ele tem. Balaão também revelou, até viu o dia de Cristo, mas era um falso profeta. Então, tem muitas coisas aí que podem pautar de fato um profeta. Beleza, meus queridos? Mas deixo para vocês esse ensinamento. Se Deus te falou algo através de um sonho, uma visão, e você percebeu que é de Deus, escreve, tá? Oséias capítulo 12, verso 10 diz assim: falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles, né? Parábolas, figuras. Em outra tradução diz assim: enviei meus profetas para adverti-los por muitas visões e parábolas. Então, Oséias aqui nos ensina que no Velho Testamento Deus dava muitas visões e parábolas e usava essas visões e parábolas para advertir os reis, o povo, né, nos tempos de Israel. Enviei meus profetas para adverti-los com muitas visões e parábolas. Oséias 12, verso 10. Enviei meus profetas para adverti-los com muitas visões e parábolas. Falei aos profetas e multipliquei as visões. E pelo ministério dos profetas propus símiles, figuras. Então sim, agora vamos entrar em outro assunto. Deus pode te dar uma visão literal das coisas? Pode, Ele pode te mostrar coisas futuras, como Ele mostrou que o PT ia voltar. Exemplo, né? Não estou falando de política aqui, é apenas uma experiência que eu tive. Mas Deus também pode falar por meio de símiles, por meio de figuras. Entende? Então, eu já tive muitas visões que eram interpretativas, que eram figuras. Deus estava me trazendo, Deus estava me mostrando coisas que eram no sentido figurado, que era interpretativa, entendeu? E eu precisava de discernimento para interpretar aquilo que o Senhor estava me falando através de figuras, né? Eu vou te dar um exemplo. Um dia, Deus me mostrou que o pneu da minha bike estava vazio. E eu andava com o pneu vazio da bike. E aí foi então que uma pessoa me falava: você precisa encher o pneu da bike. E aí eu entendi, né? Quando eu acordei desse sonho, eu entendi que Deus estava falando para mim: André, vai para o quarto orar, vai se encher do meu espírito, né? Porque o pneu está murcho, você está vazio. Deus usou uma figura para se comunicar comigo. E outras mais, né? Que a gente poderia
se está aí. Então, a gente vê essa manifestação por meio de símiles, né? Figuras, né? Para o louvor da glória de Deus. Então, queridos, Deus fala assim através de sonhos e visões. A Bíblia diz que nos últimos dias jovens terão visões e velhos terão sonhos, né? Mas como eu te falei, nem todo sonho, nem toda visão é de Deus. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia, para você pautar aquilo nas Escrituras, entendeu? Uma outra coisa também, tem gente que vem falar para mim de sonhos aterrorizantes. Ah, eu tive um sonho que eu acordei com medo. Gente, tudo que Deus fala para você não produz medo.